Se você passou mais de 5 minutos nas redes sociais nos últimos meses, você já deve ter tido uma sensação estranha, uma sensação de que o mundo mudou de direção muito rápido e ninguém te avisou. De repente, os corpos que dominavam o topo da cultura pop, corpos com curvas, corpos com volume, que ditaram a última década, sumiram. No lugar deles, o que estamos vendo nas passarelas, nos tapetes vermelhos e nas telas do cinema é uma estética que muitos acham, inclusive eu, que deveria ter ficado enterrada nos anos 2000, que é a magreza extrema. Ariana Grande, Cynthia Erivo, Margot Robbie, Angelina Jolie, Alexa Demai, a lista de celebridades que apareceram drasticamente mais magras, infelizmente não para de crescer, e não se trata de uma dieta nova ou de genética. A gente entrou oficialmente na era da transformação química, impulsionada pelo Ozempic e pelas canetas emagrecedoras. O limite do saudável foi ultrapassado faz muito tempo, até porque quando você não tem diabetes e não tem obesidade e você usa medicamentos que são específicos para essas duas questões médicas, o problema já começa aí. E o síntoma mais bizarro disso é que, enquanto esses corpos visivelmente fragilizados, visivelmente não saudáveis, são assim blindados sobre o discurso de não comente sobre o corpo alheio, mulheres com um corpo totalmente normal, totalmente saudável, como o da Georgina Rodrigues, são publicamente massacrados por ter uma barriga normal, saudável e real. No vídeo de hoje, nós vamos decodificar o que está acontecendo nos bastidores de Hollywood e por que a sociedade decidiu que a gordura virou o maior tabu da nossa geração. Então, já pega o seu café ou chá e se inscreva aqui no canal e bora analisar o tamanho desse problema, que não é pequeno não. Para entender onde estamos, a gente precisa entender onde estávamos. Durante a década de 2010, a gente viveu a era Kardashian. O ideal de corpo era curvas extremas, procedimentos estéticos exagerados, pesados e a valorização da opulência física. Mas a moda é cíclica e a indústria do consumo da beleza se alimenta da insatisfação. Quando todo mundo consegue alcançar, comprar ou simular um padrão físico, a elite da moda simplesmente decide que aquele padrão perdeu o valor da exclusividade. E qual é a forma mais rápida de se diferenciar da massa? O oposto absoluto. A turnê de Weekend trouxe esse debate para o centro do palco. O público e a mídia começaram a notar essa mudança drástica na fisionomia da Ariana Grande e da sua coestrela Cynthia Erivo. O choque visual foi tão grande que gerou uma enxurrada de comentários. A mesma coisa aconteceu com o retorno de Euforia, onde o público notou a silhueta visualmente mais fina de atrizes como Alexa Demai. A grande questão aqui não é julgar a jornada individual de nenhuma dessas mulheres, até porque eu sou fã da Ariana Grande desde que eu tenho 10 anos de idade, mas é sim sobre a glorificação cultural dessa fragilidade. A gente está basicamente reeditando o Heroin Chic e o Size Zero dos anos 2000, só que antes esse padrão era vendido através da restrição alimentar. Hoje em dia, ele é vendido sobre o selo da ciência e da alta performance. De certa maneira, se a gente parar para pensar, acho que talvez a magreza extrema atual seja ainda pior que os anos 2000, porque quem não conseguia não comer, ou seja, quem não conseguia fazer essa restrição alimentar extrema, não conseguia emagrecer. Ponto. Mas hoje em dia, se você tem dinheiro, você consegue, você paga essa magreza extrema. E o que me preocupou muito foi ver o estado da Ariana Grande no clipe de Petals. Gente, eu não tava fazendo nenhum comentário sobre o corpo da Ariana Grande até aquele então. Tipo, eu achava que ela tava magra, tudo bem. Eu tava achando ela magra. Mas, quando eu vi o clipe de Petals ontem, eu fiquei em choque. Porque, além dela estar claramente com algum problema de saúde, ela, essa estética hoje em dia é vendida como se fosse um sinônimo de pureza, sabe? De delicadeza, de fragilidade, de arte, de poético. Então, para meninas que já têm predisposição a um transtorno alimentar ou têm um transtorno alimentar, ver esse clipe, a pessoa não pensa, ah, ela tá com problema. Não, as pessoas pensam, nossa, ser magra é sinônimo
de pureza, de delicadeza, de feminilidade. Então, sabe, é muito problemático. E, na verdade, para mim, esse clipe não deveria nem ter sido lançado. Ponto. E a gente vê, por exemplo, no caso da Ariana Grande, que ela quer vender essa imagem fragilizada, delicada. Até porque, gente, eu sou fã da Ariana Grande, mas não tem como negar que ela mudou o jeito de falar, o jeito de se comportar. Ela quer passar toda essa imagem fragilizada junto com a magreza extrema. Então, é uma coisa, assim, totalmente distorcida. É quase como falar que se você tem um corpo comum, com gordura corporal, você não consegue ser delicada, você não consegue ser feminina. Então, sim, a gente consegue manter um certo discurso sobre não comente sobre o corpo alheio, mas quando uma das maiores estrelas do mundo lança um clipe como Petals, mostrando esse corpo, a gente não pode normalizar, porque o gatilho que esse vídeo pode causar, se já não causou para milhares de meninas que têm predisposição a transtornos alimentares ou já têm transtornos alimentares, é gigantesca. Quando uma pessoa tem uma plataforma gigantesca, que nem ela tem, e ela lança um clipe desses, gente, não tem como não problematizar. É muito problemático. A magreza extrema estetizada ganha filtro pastel, vira trend de TikTok e é romantizada sobre o pretexto de vulnerabilidade. Isso é muito perigoso. É o retorno silencioso à privação física envelopado como alta cultura pop. Nós não podemos falar sobre essa nova onda da magreza extrema sem falar, obviamente, dos protagonistas dos bastidores, que é o Ozempic, que é o Mounjaro, que são todas as canetas emagrecedoras que começaram como uma revolução e uma benção médica para pessoas com diabetes tipo 2 e obesidade severa e foi sequestrada pela vaidade de Hollywood. O medicamento virou o acessório mais caro e cobiçado do mercado de luxo. Pessoas que já eram magras, que já tinham um padrão de corpo saudável, começaram a usar essa substância para perder aqueles últimos 5 ou 10 quilos que o corpo delas naturalmente se recusava a perder. Por isso que não é saudável, porque se tinham tanta dificuldade para perder aqueles 5, 10 quilos ao ponto de usar uma substância para poder perder, gente, cadê a dicção? O que é isso aqui? Um trava-língua? Aí você vê que não é saudável. Como a perda de peso é artificialmente acelerada, o corpo queima gorduras em locais onde a perda natural seria mais gradual. Então, o rosto perde volume muito rápido, gerando feições mais encovadas e um aspecto que, em vez de radiante, muitas vezes flerta com a exaustão. O limite foi ultrapassado porque o emagrecimento deixou de ser uma consequência de um estilo de vida saudável ou de saúde e virou um código de barras. Estar extremamente magra hoje em dia comunica que você tem acesso financeiro aos médicos mais caros e os tratamentos mais tecnológicos do mundo. A escassez novamente vira luxo. O paradoxo da Georgina Rodrigues. O que é um corpo normal? E é aqui onde o roteiro da sociedade fica extremamente perverso, porque enquanto corpos que estão no limite da magreza, no limite de praticamente você vê esses corpos, você acha que eles vão quebrar de tão magros que estão, eles são protegidos sobre o discurso de empatia na internet, mas quando a Georgina Rodrigues aparece lá num festival mostrando um pouquinho de barriga, ela é massacrada, ela tá gorda ou ela tá grávida, porque não é possível que uma mulher que nem ela tenha barriga. Por que não é possível? Vamos falar do caso da Georgina Rodrigues, que é modelo, empresária e parceira do Cristiano Ronaldo. Olha o tamanho do paradoxo em que nós nos enfiamos. A Georgina, ela tem acesso aos melhores treinadores, a melhor alimentação do mundo, tem uma estrutura muscular impressionante e uma barriga que responde à anatomia de uma mulher real, de uma mulher normal, de uma mulher comum. Porém, nas métricas das mentes retorcidas das redes sociais, ter uma barriga que não é 100% negativa, 100% colada, é um sinal de fracasso. E antigamente, quando eu era adolescente, e até um poucos anos atrás, quando eu olhava uma celebridade no tapete vermelho e percebia que elas tinham uma barriguinha, eu ficava meio que, nossa, que estranho, por que será que tem uma barriguinha? Gente, até que eu vi o comentário de uma mulher uma vez falando,
Vocês sabem que a gente tem órgãos internos, né? E eu, verdade, né? A gente tem órgãos internos que os homens não têm. Fora que a gente tem o ciclo menstrual, né? Onde tem fases onde a gente tá mais inchada, fases onde a gente tá menos inchada, fases onde a gente retém mais líquido, retém o sal, etc, etc. Mas, seja porque você tem órgãos internos, você tá numa certa fase de menstruação, ou porque você simplesmente gosta de comer, ter uma barriguinha nunca pode ser problematizado nesse ponto que foi problematizado na Georgina Rodrigues. A Georgina Rodrigues é uma mulher que tem curvas, que tem coxa, que tem bunda, e vocês ainda por cima querem que ela tenha uma barriga negativa. E é justamente por esse discurso de proteção a esse padrão doentio que é mais difícil de combater esse padrão doentio. Porque quando se trata da magreza extrema, as pessoas ficam falando: ah, não fala, não comente sobre o corpo dos outros. Mas quando é uma mulher tá um pouquinho é, fora do peso normal dela, ou ela tá com mais coxa, ou ela tá com uma barriguinha, aí não tem problema. Ela deve estar grávida, ou ela tá inchada, nossa, ela deveria usar uma roupa que escondesse mais essa barriga, porque fica feio. Mas quando é uma mulher na beira do. Na beira não, doente, a gente coloca esse discurso de proteção em cima dela. E isso só colabora para que esse padrão continue, 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 continue. Vamos ser muito honestas aqui. Existe uma diferença brutal entre fazer uma crítica a alguém por pura maldade, aparência de alguém por pura maldade, e fazer uma crítica social a uma indústria que pressiona essas mulheres a desaparecerem fisicamente. Como eu falei, essa crítica não é a Ariana Grande e nenhuma dessas outras mulheres, até porque a Ariana Grande claramente tá doente e claramente, quando uma pessoa tá doente, quando uma pessoa tem anorexia ou qualquer outro distúrbio alimentar, geralmente a pessoa é a última a saber que tem esse problema. Quando nós usamos o manto do respeito ao corpo alheio para silenciar qualquer debate sobre a epidemia de distúrbios alimentares e de substâncias para conseguir essa magreza extrema, a gente não está protegendo as mulheres, a gente está protegendo esse sistema que adoece essas mulheres. Nós estamos normalizando o anormal. Adolescentes e jovens adultas assistem a essas produções, consomem esses tapetes vermelhos e calibram a própria autoestima por uma régua que não é humana, é farmacêutica. Quando a saúde vira um detalhe irrelevante em nome de uma estética de escassez, e quando a normalidade biológica de uma mulher como a Georgina é tratada como um defeito, a nossa cultura está profundamente disfuncional. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu quero muito abrir um debate aqui embaixo sobre o que vocês acham, como a gente conseguiria debater esse problema, se é falando, se é tendo empatia pelo corpo do outro, o que a gente deveria fazer? É falar mais sobre isso? É ficar calado? Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto que é tão polêmico, que é tão problemático. E também saber se vocês acham que o corpo da Ariana Grande, por exemplo, no clipe Petals, é normal para vocês ou realmente tem um problema ali muito grave. Me deixe saber, não se esqueçam de, obviamente, deixar o seu gostei se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.